E por tudo quanto Ele tem para fazer ainda nas nossas vidas, na minha e na sua vida, se cremos, veremos a glória de Deus. Amém? Amém. A mensagem não é muito, tem mensagem longa, tem mensagem curta, mas a palavra de Deus é poderosa para falar comigo e com você, que eu quero falar com você. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. O crente ora, ora e chora. A vitória sempre alcançará. Glória a Deus. Chorando aos pés de Jesus, com coração contrito e quebrantado. Então provamos que aqui nós humilhamos e o nosso Deus é glorificado. Vai orando e chorando, irmão. Seja um crente fiel e vitorioso nas tribulações e nas provações. Na verdade é triste, mas no final é só alegria. Os problemas vão se aumentando e só vencemos com oração e choro. Aqui somos sempre tribulados, mas esperamos o nosso tesouro. Mas se estivermos orando e chorando, com o coração contrito e quebrantado, então provamos que aqui nós humilhamos e o nosso Deus é glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Deus é poderoso. Quero deixar a palavra para a meditação da que a gente se encontra aqui. É uma palavra muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada amanhecer. A palavra de Deus vai se renovando na minha e na sua vida. Segundo Reis 5, Naamã é curado da lepra. Vou ler por sequência até o versículo 14. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento ao sírio, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse-lhe esta a sua senhora: tomará que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo,
E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra, pelo que deverás, notais, peço-vos e vedes, que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Eu sequência do outro até o versículo 14. Eu não posso sentar. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Naamã, chefe do exército, um homem respeitoso, porém leproso. Naamã era um homem que era muito respeitado na rua e por onde ele passava, por comandar o exército da Síria. Mas na rua, Naamã era uma coisa, era um homem. Mas na sua casa, Naamã era outro. Quando Naamã entrava na sua casa, que se olhava no espelho, via aquela lepra, via o corpo todo defamado, acreditou que Naamã ficava muito triste. Olha, eu sou um homem poderoso, eu sou um homem respeitado, mas eu estou muito magoado, eu sou triste, porque eu sou um homem leproso. Leproso até enquanto Deus não usou alguém para levar ele até o profeta de Israel. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Aquela menina, quando viu o seu senhor leproso, aquela menina ela tinha todo motivo para responder à altura do que fizeram com ela. Mas aquela menina usou o nome do Senhor, seu Deus, se comoveu, teve compaixão daquele homem. E disse esta sua senhora: tomarás que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Bem na hora que Naamã entrando, Naamã o notificou. O que essa menina disse? Se eu for para Israel, será que eu vou ser curado? Será que eu vou ser livre dessa enfermidade? Era tudo que Naamã queria. Naamã tinha tudo, tinha riqueza, tinha autoridade, era respeitoso. Mas ele queria ser curado. Quando Naamã ouviu essa conversa dessa menina, ela não pensou duas vezes. Versículo 4. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E 10 mudas de vestes. Como que Naamã queria chegar diante daquele homem? Naamã achava que quem ia orar por ele era o rei de Israel.
quando Eliseu escutou essa conversa, ele não pensou duas vezes de representar o seu Deus naquela terra de Israel. Assim como aquela menina não pensou, se ele estivesse lá em Israel, ele seria curado daquela lepra. Aleluia! Deus tem os seus meios de operar na vida de cada um de nós. Se fosse do meu jeito e do seu jeito, era muito fácil. Mas Deus sempre trabalha do jeito que Ele quer, quando Ele quer e se Ele quiser. Esse é o Deus que eu sirvo e é o Deus que você serve aqui esta noite. Ele é um Deus que não muda, não mudará. Ele venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E sucedeu que, lendo o rei da Síria a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deverás notar, peço-vos e vedes que buscam a ocasião contra mim. O rei de Israel ficou muito apavorado naquele momento. O rei naquele momento ele queria dizer: olha, aquele homem quer provocar uma guerra civil. Ele mandou este homem vir aqui para que restaure ele da sua lepra. Eu não sou Deus. Ele quer ocasião para ter guerra no meu país. Eliseu escutou. Quando Eliseu soube disso, Eliseu não pensou duas vezes. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? O rei de Israel não sabia nada de Eliseu. Aquele rei não sabia que ali tinha profeta de Deus, que profetizava e Deus cumpria a sua palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Poderoso Deus. Aleluia. Mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim. Olha a autoridade de um homem de Deus. Quando você tem contato, quando você fala diretamente com o Pai e tem certeza que Ele responde, Ele fala com autoridade. Naquele momento nem o rei tinha autoridade sobre Eliseu. Toda a autoridade naquele momento estava sobre Eliseu. Deixai este homem vir a mim. E saberás que há profeta em Israel. Não te preocupe, ó rei. Não se preocupe com essa carta que o rei da Síria lhe mandou. Não te preocupe. Porque aqui tem profeta de Deus ainda em Israel. Mas Eliseu veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta de Eliseu. Acredito eu que naquele momento o rei de Israel disse: olha, eu vou te dar um endereço de quem pode te curar através da palavra do nosso Deus.
Vai lá, o endereço está ali, assim, 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 assim. Procura este homem chamado Eliseu, que é um profeta de Deus. Eu não sou só um rei. Eu tenho poder, meu poder é só aqui na terra, mas no céu ainda não foi me dado poder nenhum. Eu tenho autoridade aqui na terra para fazer o que eu quiser fazer, mas no céu nenhum poder ainda foi me dado. Mas este homem tem poder, este homem tem autoridade de Deus. Ele vai velar, ele vai orar por você, e você vai ser curado da lepra. Louvado seja Deus. Poderia ser assim. Poderia ser muito fácil, ter sido mais fácil para Naamã chegar à frente da porta dentro da casa de Eliseu, Eliseu direcionar suas mãos a Naamã, orar e Deus curar na hora. Mas por que Eliseu não fez isso? Porque Naamã era um homem muito arrogante. E Deus queria mostrar para Naamã que a arrogância dele diante de Deus não valia nada. Naamã, a sua autoridade, o seu poder financeiro, o exército que você comanda, diante de mim não é nada, Naamã. Deixa de ser arrogante, eu estarei contigo. Deixa de ser arrogante, que eu estarei contigo. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Naamã, pela sua posição social, foi indignado, ficou bravo, ficou nervoso. Olha, eu esperava outra coisa deste homem pela minha posição. Eu esperava que eu ia parar em frente à porta da casa dele, ele ia sair para fora, ia pôr as mãos sobre mim, oraria por mim, e o seu Deus curava daquela lepra. Poderia sim, porque para Deus não há nada impossível. Assim como ele curou aqueles homens lá, aqueles homens que eram leprosos, uma palavra à distância, quando eles passaram: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus curou ele à distância. Era o mesmo Jesus que ia curar Naamã, mas aqueles homens foram humildes. De longe, eles sabiam que Jesus tinha poder para restaurar a lepra deles. Mas Naamã foi com arrogância, foi com ouro, foi com prata e foi com veste para oferecer ao homem de Deus. Dá de graça, porque de graça recebeste. De onde vem a sabedoria? Quem dá a sabedoria e o entendimento para você entender a palavra de Deus? Às vezes você vê uma pessoa que nunca foi à escola, nunca teve um professor, mas quando se dedica à palavra de Deus, ela pode ler letra por letra e palavra por palavra, e Deus vai dando uma sabedoria, porque Deus é professor dos professores. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus,
e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha Naamã como que era, arrogante. Olha a posição que Naamã quis se apresentar diante do homem de Deus. Não adianta nada, meu irmão. Não adianta nada. O homem mais poderoso da face da terra, o povo diz, é o presidente dos Estados Unidos. Mas se ele usar eu ou você para chegar diante dele, o poder dele não adianta nada diante do homem e de uma mulher de Deus, não adianta nada naquele momento. Porque quem vai responder pelo homem e uma mulher de Deus é o próprio Deus vivo que reina e vive para todo sempre. Não adiantava nada. Se dignou. Naamã queria luxo. Quando Eliseu manda o mensageiro levar a resposta para ele, deixou ele mais triste ainda. Deixou ele mais machucado e bravo ainda. Ainda mais ele ficou bravo. De maneira nenhuma. Olha, como este homem não sabe quem eu sou por acaso? Ele sabe a minha posição lá na Síria. Ele sabe o exército que eu comando lá na Síria para ele mandar um recado desse para mim. De maneira nenhuma. Existe milagre a ser feito na minha e na sua vida. Deus tem milagre para mim e para você, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não são porventura Abaná e Vapá, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me nele e ficaria purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Voltou-se indignado. Mas Deus não queria só tirar a lepra de Naamã, não. Deus queria quebrantar o coração de Naamã, mostrar para ele que ele é Deus. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse: eis que tenho conhecido ao 13. E chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, olha o respeito que este homem tinha. Para os seus empregados falassem com ele: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa grande, alguma coisa à sua altura, o Senhor não faria, meu pai? Porque o Senhor tem poder financeiro. Mas meu pai, ele lhe pediu uma coisa simples. E uma coisa simples é simples de se fazer, não é, meu pai? Que custa? Obedeça ao profeta do Senhor, meu pai. Obedeça. Obedeça. Se o profeta disser alguma coisa, porventura não o faria, quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Deus naquele momento tinha usado o empregado de Naamã
aconselha este homem, fala para esse homem obedecer a palavra do meu profeta, senão Naamã voltaria para a sua terra de novo, leproso e frustrado. Como o rei da Síria, quando Naamã voltasse, como que o rei da Síria ia receber Naamã? Do mesmo jeito, leproso. A palavra daquela menina naquele momento não significaria mais nada. Essa menina não usou o nome de Israel, que se ele fosse para Israel, ele seria curado da sua lepra. Deus usou a menina, usou o empregado de Naamã, e Deus operou o milagre na vida de Naamã. Louvado seja Deus. Então desceu ao rio. Eu vou. Acredito eu que Naamã naquele momento falou para o seu empregado: eu vou descer aquela água suja. Naamã não queria descer naquela água suja, que era uma água barrenta. Naamã queria tomar banho em água cristalina. O Senhor trabalha na minha vida e na sua vida onde menos você espera. Onde menos você não dá nada, o Senhor trabalha. O Senhor chega: olha, eu sou Deus. Eu sou Deus ainda que curo. Eu sou Deus que ainda opera o milagre. Eu sou Deus que ainda responde a orações do meu povo da face da terra. Ore. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de pedir a Deus. Porque Deus está ouvindo a minha e a sua oração. Nada passa despercebido diante da face do Senhor. Nada, nem um pedido meu, nem um pedido seu, passa despercebido na face do Senhor. Talvez Ele queira algo de nós. Ele quer mais de mim e de você. Assim como Ele quis de Naamã, Ele pode querer de mim e de você. És poderoso, Deus. Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma pergunta para que Deus possa operar na vida de todos nós. Irmão, a pergunta é: se nós, eu e você, se nós estivermos com o nome sujo e for no banco fazer um cartão de crédito, será que nós faríamos? Será que nós faríamos dando com o nome restrito? De maneira nenhuma. Assim é o próprio Deus. Quer que nós vá pagando a conta que nós devemos para Ele. Quer que nós vá orando. Quer que nós derrame as nossas lágrimas. Quer que nós mude de atitude. Deus quer muito algo de nós. Aí sim, quando nós limpar o nosso nome com o Senhor, aí nós vamos falar e Ele vai cumprir a sua palavra imediatamente na minha e na sua vida. Devemos clamar, devemos pedir, devemos chorar, porque a palavra de Deus é bem clara. O choro pode durar uma noite, você pode chorar a noite toda, mas a resposta do Senhor vem ao amanhecer. Vem ao amanhecer. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. No momento que Naamã desceu aquela água suja, Deus tirou a arrogância de Naamã e mostrou para Naamã que ele é Deus. E mostrou para ele: está vendo, Naamã, que
não adianta nada você ser arrogante, não adiantava nada você, talvez até humilhar os seus empregados, o comando que você comanda. Não, Naamã, seja humilde, tenha mais humildade com o seu povo, direcione eles com educação, com respeito, porque o único que merece toda a honra, toda a glória, sou eu, Naamã. Eu sou Deus, eu sou um Deus todo-poderoso. Eu sou um Deus, Naamã, que descia a sepultura e subia a sepultura, Naamã. Eu vivo e reino para todos sempre, Naamã. Naamã dessas águas, dá o primeiro mergulho, levanta, começa a olhar para o seu corpo, nada acontece. Naamã dá o segundo mergulho, levanta, olha, nada acontece. Ele começa a olhar para o seu empregado do outro lado. Eu não te falei? Naamã volta às águas, dá mergulho 3 vezes, nada acontece. Mas a ordem de Deus não foi 1, não foi 2, não foi 3, a ordem de Deus era para ser 7. Por que 7? 7 é o número da perfeição. Sempre Deus trabalha no número 7. Quantas voltas deram aqueles homens para a muralha de Jericó cair? 7 vezes. Deus trabalha no número 7. Desce na mão, mergulha 4 vezes. Nada acontece. A água é suja, a água barrenta, a água fedorenta, mas é lá que Deus opera milagre. É lá que estava o milagre de Naamã, naquelas águas. Não era em piscina, não era em água cristalina, era lá na água barrenta. Era lá que Deus queria tratar com Naamã. Você vai descer as águas, Naamã. Você quer receber a cura? Então desce na minha presença. Desce, Naamã. 5 mergulhos, nada. Cada mergulho que Naamã dava, ele ficava mais indignado ainda. Eu te falei. Eu não te falei que não ia adiantar nada? 6 mergulhos. Acreditou que Naamã já estava tão indignado que ele queria sair da água rapidamente. Eu vou sair daqui que não está adiantando nada. Aquele homem brincou comigo. Aquele homem tirou uma da minha cara. Me mandava vir para olhar, queria me lavar aqui no Rio Jordão. Quem aquele homem pensa que é? Com quem aquele homem estava falando naquele momento? Com o chefe do exército. Eles não queriam nem saber, porque nem receber aquele homem, pela arrogância dele. Não, eu não vou receber aquele homem. Só no pensar em Eliseu, Deus já falava com Eliseu. Não, Eliseu, não te apresenta ele não, manda o mensageiro. Se ele obedecer, será curado. Se ele não obedecer, volta lá para a sua terra do mesmo jeito, ou talvez até pior. Deus trabalha na obediência, Deus trabalha na paciência, quando você espera, quando você tem paciência. Mas já estou esgotado. Eu tenho pedido tanto algo para o Senhor e tudo vai dando ao contrário. Eu tenho pedido tanta coisa e não estou conseguindo. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Ele pagou um alto preço. O preço que ele pagou, nem eu nem você teria
coragem de pagar por alguém. Um homem santo, poderoso, desceu à terra, foi humilde, venceu a morte, venceu o pecado. Está sentado ao lado do Pai. Está esperando a nossa chegada naquele grande dia. Muitas vezes nós achamos que não vai valer a pena. Vai valer a pena sim. Tenha paciência. Não importa o que você passar na face dessa terra. Os problemas vão se aumentando. E como nós vencemos ele? Com oração e choro. Aqui nessa terra nós vamos ser sempre tribulados. Sempre vai haver tribulações para nós enfraquecermos. Sempre vai existir. Mas se nós perseverar, se nós buscar, se nós acreditar, nós passamos por todas elas e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! 6 mergulhos. Naamã estava para desistir. Não vou descer mais não. Glória a Jesus, aleluia. De maneira nenhuma eu vou descer, de maneira nenhuma eu vou dar outro mergulho, porque aquele homem brincou com a minha cara. O empregado dele disse: meu pai, ele não falou 1, ele não falou 2, ele não falou 3, ele não falou 4, ele não falou 5, ele também não falou 6. Ele falou para o Senhor que era 6. Qual foi a resposta daquele mensageiro que deu para o Senhor, meu pai? O Senhor estudou muito bem. Sua audição é muito boa, meu pai. Glória a Jesus, aleluia. Dê mais um. Tenha mais paciência. A resposta da sua oração vai chegar. Dê mais um. Só mais um, meu pai. Se nada acontecer, olha a fé daquele homem. Aquele homem estava com uma fé tremenda, transmitindo a fé dele para o seu patrão. Ele estava transmitindo. Se não fosse aquele homem, nada teria acontecido com Naamã. Dê mais um, meu pai. Somente um. Se nada acontecer, meu pai, o Senhor pode sair da água tranquilamente e nós voltamos para a Síria. Olha a obediência. É a obediência de tudo se resolve. É na obediência que Deus trabalha nas nossas vidas. É na paciência, é na calma. Deus dá chance para mim e para você falar para ele lá fora. Não importa. Quando você encontrar com alguém, sentir seu coração arder, fale. Fale. Não se intimide, mas fale. Porque através da sua palavra, o nome do Senhor será glorificado. Quando Ele te usar, quando você for daqui para lá e outro vir de lá para cá, e Deus tem uma obra na vida daquela pessoa, você sentir que Deus está falando com você e você falar uma palavra, fale. Fale. Não importa se é um morador de rua, não importa se está limpo, se está sujo, não importa se é um prefeito, se é um vereador, não importa se é um deputado, se é um senador, não importa se é um presidente,
não importa se é um juiz, não importa o que Deus te usar para falar com alguém, fale, porque Ele se responsabiliza naquele momento. Dê mais um, meu Pai. Dê mais um. Não saia não, meu Pai. Não saia das águas não, meu Pai, porque é o profeta de Deus que falou com o Senhor naquele momento. Não foi, meu Pai, o seu Senhor lá da Síria, não. O seu Senhor lá da Síria, ele tem poder aqui na terra. Mas quem falou com o Senhor tem toda a autoridade do céu. Dê mais um, meu Pai. E quando Eliseu dá o 7 mergulho, levanta, a lepra já não existe mais. Foi curado daquela lepra. O que o profeta fala, Deus se responsabiliza. O que o profeta determina, Deus está usando, Deus está operando um milagre. Dê mais um, e o Senhor será curado, meu Pai. No 7 mergulho ele sai purificado, a sua pele sai igual à pele de um bebê. Eliseu não só foi purificado, como voltou para agradecer o homem de Deus. Saiu indignado, saiu bravo, nervoso, revoltado, mas quando algo acontece, ele volta para agradecer. Eu não sou mais nada, o meu poder financeiro não tem valor nenhum. Todo o poder está no Deus daquele homem, toda a honra, toda a glória pertence ao Deus daquele homem. Vamos voltar, vamos agradecer a Ele, vamos entregar o ouro, vamos entregar a prata, vamos entregar as vestes. Naamã não quis nada, nem a prata, nem o ouro, nem as vestes. Mas Geazi, quando viu aquela prata, aquele ouro, Geazi não pensou 2 vezes, não, meu Senhor, o Senhor vai deixar passar isso aqui? Olha o coração do homem, quando está ao lado dos bens materiais. Não, eu vou sair caladinho, sem o meu Senhor saber, eu vou atrás daqueles homens. Geazi corre atrás. Chega lá, meu Senhor se arrependeu. Ele se arrependeu do que falou. Ele aceita tudo isso. Geazi volta escondidinho, passa por trás das costas do profeta de Deus, que antes de Geazi pensar nisso, Deus já tinha revelado para Eliseu. Pega a prata, pega o ouro, e em seguida herdou a lepra de Naamã para sempre. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então acredite, ore, tenha paciência, busque, que o Senhor vai responder às nossas orações na hora certa, no momento certo. Ele vai responder o meu e o seu pedido. Não se preocupe, mesmo que você esteja orando pelos seus filhos, seus netos, não se preocupe, porque o Senhor ainda está cuidando. Mas eu não sei como o Senhor vai tratar com eles. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe como tratar com cada um deles. Então nunca deixe de orar e nunca deixe de acreditar, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração que se encontra aqui esta noite. Que Deus possa cada vez mais ouvir a minha e a sua oração. Que nós podemos crer, que nós podemos buscar, acreditar sem se preocupar. Porque toda palavra que um profeta de Deus fala,
Deus sempre cumprirá. Deus sempre cumprirá